Olá, bem-vindo a mais uma aula de programação orientada a objeto. Eu sou o professor Tiago e nós estamos trabalhando essas aulas remotas emergenciais do curso de Sistemas de Informação da Universidade Estadual de Minas Gerais, Unidade Tuiutaba. Bom, na nossa última aula nós conversamos um pouco a respeito de programação estruturada, programação orientada a objetos. Nós conversamos sobre o paradigma, que é a forma de trabalho da programação. Eu citei alguns exemplos para vocês sobre padrões, sobre comentários, sobre como é possível você, com a prática, com a experiência, resolver problemas e depois gerar uma biblioteca para você reutilizar o código no futuro e minimizar a redundância, a repetição. Não é isso? Sem falar que quando você trabalha com boas práticas, com programação orientada a objetos, com uma arquitetura de software bem definida, você facilita que outras pessoas continuem seu trabalho, que outras pessoas corrijam bugs e problemas no seu sistema. Lembrando que boas práticas e esse paradigma de programação orientada a objeto não é característica da linguagem Python ou da linguagem PHP. As linguagens de programação modernas que trabalham com orientação a objeto podem ter as suas particularidades, mas seguem linhas gerais e padrões de trabalho. Quando eu trabalho com banco de dados, eu gosto sempre de dar o exemplo de como o SQL ou SQL, Structured Query Language, ela é uma linguagem de uso comum e diversos bancos de dados fazem uso. O Oracle faz uso, o SQL Server faz uso, o Postgre, o MySQL, etc. Claro que talvez uma engine de banco tenha uma particularidade, uma forma diferente de resolver o problema. Mas a essência está ali. View, selects, subselects, triggers e a forma como você dá um create table, um create index, create view, alter table, drop view, drop index, etc. é muito semelhante, tá? Do mesmo jeito, a orientação a objeto funciona. Eu tenho herança, eu tenho polimorfismo, em diversas linguagens, né? O Python tem, o Java, o C Sharp, etc. Então, quando você aprende esse paradigma, por mais que o seu foco seja uma linguagem específica, você vai fazer uso disso em qualquer linguagem moderna que for trabalhar. Nós falamos sobre abstração, dei o exemplo da classe Bicycle, onde eu tenho atributos e onde eu tenho métodos, certo? Os atributos são características, por exemplo, velocidade, número de rodas, cor. Eu tenho os métodos. Os métodos, eles incidem sobre o objeto e fazem com que esse objeto tenha uma determinada ação. Por exemplo, aumentar velocidade, parar, buzinar, etc. Lembrando também que talvez possa ocorrer uma confusão entre classe e objeto. Classe é a forma, objeto é o que existe derivado dessa classe. Classe veículo. Bicicleta vai ser um objeto da classe veículo. Bom, eu tenho a herança, onde uma superclasse pode derivar para subclasses, ou essas classes herdam características da sua classe pai. Aqui eu tenho uma classe animal, humano deriva de animal e pet também. Qual que é a diferença? A classe animal, por ser uma classe primária, eu coloquei aqui pernas 0. Humano tem 2, e aqui o pet, pode ser um cachorro, um gato, etc., tem 4. E daqui, da classe pet, eu herdo, eu crio uma nova classe por herança de pet, tanto para cachorro quanto para gato. Então aqui eu tenho uma classe, outras subclasses. Nós discutimos um pouco
os critérios que você tem que ter para criar classe, subclasse, isso vai muito da experiência e vai muito da arquitetura do sistema, né? Quantas classes, que subclasses, vale a pena eu criar uma subclasse e herdar ou criar uma classe do zero? Depende da sua experiência com o desenvolvimento, com o que você precisa fazer. O que é importante é você ter os conceitos e saber dessa possibilidade, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho a classe bicicleta, eu tenho aqui o init, que é o método construtor no Python, um método construtor, aquele que é executado quando a classe é instanciada. Número de rodas, 2. E aqui eu tenho um objeto, ou melhor, um método chamado buzinar. Trim, tá aqui, legal. Nós comentamos sobre as vantagens da orientação a objeto, o que é a orientação a objeto, eu comentei com vocês, falamos das classes, né? A classe ela é definida no seu código-fonte, igual nós fizemos lá em cima. É uma estrutura, uma forma para criar novos objetos. Bom, a instância é um objeto criado com base na classe. Então, para que eu instancie um objeto, ou 2, ou n, eu tenho que ter a classe que o define, certo? Uma instância, ela possui um ciclo de vida. Eu crio um objeto, manipulo, executo os métodos, troco mensagens e depois o objeto é destruído. Seja destruído de forma programática ou seja destruído no final da execução ali da rotina. Aqui eu tenho um exemplo de uma conta e aqui o print para trazer características ou atributos desse objeto. Dando continuidade, nós falamos sobre o método construtor. Classe conta tem um método construtor dizendo que o número é igual ao próprio número que recebeu aqui como parâmetro e o saldo é zerado. Porque nesse caso, a minha classe conta, eu estou dizendo que ela vai ter um número da conta, conta número 5, número 6, número 7. Então quando eu instancio aqui um objeto chamado conta, a partir de uma classe chamada conta, e eu tenho aqui entre parênteses o 1, eu estou passando esse parâmetro, essa conta é a conta de número 1, ou de código 1, conta número 1. E depois eu posso mandar exibir. Então aqui eu tenho alguns métodos que são os comportamentos e esses métodos permitem que eu acesse os atributos, a estrutura interna da classe. Lembrando que quando eu construo uma classe, eu posso decidir como arquiteto, programador daquela classe, o que eu quero que o mundo veja dela e o que eu quero que fique de forma privada dentro dessa classe. Por isso, eu tenho alguns métodos e eu tenho alguns atributos que são protegidos, que existem somente dentro do escopo da classe. De fora eu não consigo acessar. Dessa forma, eu tenho que a abstração. Eu vou usar a classe que a Maria programou, eu não tenho necessidade de saber o que existe dentro dessa classe, a forma como ela programou, o que ela fez. Ela vai me dar o quê? Uma interface. Ela vai falar o seguinte, olha, você quer usar essa classe que faz acesso a banco X, que gera um código de barra, etc. Você vai usar esses métodos. Só isso. Por isso que aqui eu tenho um exemplo aqui de uma classe, conta, self número, e aqui eu tenho 4 métodos: consultar saldo, creditar, debitar e transferir. O consultar saldo não vai ter parâmetro. Já o creditar e o debitar recebe o valor como parâmetro, que é um valor que eu vou ou adicionar ou subtrair do saldo. E quando eu vou transferir, eu vou remover do saldo e creditar em outra conta, tá? Bom, então, quando eu trabalho aqui o encapsulamento, é justamente o conceito de métodos que são privados. Eles são internos.
E para o Python eu defino um método privado ou um atributo privado quando eu inicio por 2 underline ou por 2 sublinhados. Então aqui eu tenho um exemplo. A classe conta, eu tenho aqui saldo, underline, underline, ou sublinhado, sublinhado, saldo. Eu não consigo acessar o saldo a partir do código externo àquela classe. Eu só posso acessar o atributo saldo com os métodos que estão dentro da classe conta, certo? Então, para que eu faço isso? Porque é uma boa prática eu evitar que alguém acesse diretamente os meus atributos. Eu protejo e eu permito que os atributos sejam acessados através do quê? De métodos que eu defini. Não, você não vai acessar diretamente o saldo. Você vai chamar um método chamado consultar saldo, que te retornará o valor do saldo. Eu não permito que o saldo seja diretamente afetado de fora da minha classe. Tá? A herança, nós já falamos, estou apenas aqui revisando com vocês, pessoal, é uma forma de você herdar métodos, né, de outras classes. Depois do final, e agora é onde eu quero me concentrar com vocês, nós fizemos uma atividade extra, né? Eu pedi uma atividade extra. Usando o conceito de programação orientada a objeto, desenvolver dentro do Python uma classe chamada conta, que deverá conter, vou até mudar aqui, né? Sempre é legal pôr a classe maiúscula. Deverá conter os atributos saldo, tipo da conta. O que é o tipo? A conta é poupança, a conta é corrente. E os seguintes métodos: creditar, debitar, exibir saldo, exibir tipo da conta. Aqui eu estou utilizando camel case, né? Camel case é minúsculo e uma inicial maiúscula quando é uma próxima palavra. Mudar para poupança, mudar para conta corrente, render. Recebe um percentual de juros e aplica no saldo. Os dois atributos deverão ser privados. Ao ser instanciada, deverá ter seu saldo zerado. Toda nova conta criada automaticamente será uma conta corrente. Certo? Então eu coloquei aqui esses detalhes. Aí eu peguei esse código e eu fui lá no nosso amigo Replit. Lembrando que você pode instalar local na sua máquina o Python, você pode rodar tudo local. Eu gosto de trabalhar online, que qualquer máquina que eu tiver eu tenho acesso. Além disso, o Replit praticamente é uma IDE, tá? Eles a cada dia estão colocando novos recursos, debug, etc. E eu vou mostrar para vocês depois, numa próxima aula para frente, uma IDE alternativa bem mais completa, que me permite inclusive rodar uma máquina virtual e trabalhar dentro dessa IDE. Nós vamos falar dela na aula da semana que vem, provavelmente. Olha o que eu fiz. Eu mudei aqui o esquema. Eu coloquei comentários, atividade extra de estudo de classe, sistema de informação e tal. Coloquei aqui com 3 apóstrofos a descrição da atividade. E eu mudei o esquema. Aqui eu fiz um from conta, import conta. Por quê? Eu estou dizendo para o Python que eu tenho aqui um outro código chamado conta.py e lá dentro tem uma classe chamada conta que você vai importar. Porque se eu importar, eu consigo chamar diretamente. Tanto é que se eu não importar isso daqui, eu vou ter um erro. Ele vai falar o que para mim? Undefined name conta. Não existe um nome definido conta. Por quê? Porque eu não defini essa classe conta aqui. Foi uma boa prática de código. Eu peguei essa classe que é uma só, pode ser N classes, e joguei aonde? Eu joguei em outro arquivo. Então aqui eu tenho a classe conta, que eu joguei aqui em outro arquivo. Então assim, o meu código tem 2 arquivos, um arquivo que tem a classe e o outro que é a estrutura principal. Para que eu fiz isso? Para organizar, certo? Porque aqui eu tenho todo o meu código principal e aqui eu tenho a classe conta, certo? Então olha só, vamos começar pela classe. Até para facilitar, eu vou vir aqui e vou copiar esse
essa descrição e eu vou colar dentro da classe conta, tá? Vou colar aqui para poder facilitar para nós. Vamos lá. Colei. Lembrando que aqui você pode diminuir, se você quiser aqui, aumentar, você pode ocultar os arquivos, fica a seu critério, tá? Eu gosto de ter a visão do todo aqui. Eu estou num notebook e o monitor é menor. O meu desktop eu trabalho com um monitor maior. Só que eu acho mais prático usar o webcam. Então vamos lá, do notebook. Classe conta, dois pontos. Primeiro, eu fiz aqui o método construtor. Lembrando que tudo tem que ser privado, né? Então olha só, número da conta, número. Tipo da conta, sempre uma conta inicialmente será a conta corrente. Saldo, zerado. Aí eu criei um método chamado exibir saldo, que ele dá um return do valor de saldo. Eu criei exibir tipo conta, que retorna o tipo da conta. Talvez eu não usei exatamente o mesmo nome de método aqui, não tem problema, tá? Creditar, eu vou pegar o saldo é igual a ele mesmo mais o valor que eu recebi. Debitar, eu vou diminuir o valor. Render, agora ficou legal, vou receber os juros. Então, com o parâmetro juros. Então eu vou pegar o meu saldo e vou somar com o próprio saldo vezes os juros dividido por 100. Porque eu vou receber os juros como um valor inteiro, 5, 1, 2, 1,5. E aí eu vou ter que multiplicar saldo vezes os juros dividido por 100 e mais o saldo anterior. Depois, um método para mudar para a conta poupança e para mudar para a conta corrente. Perfeito. Uma coisa que eu não tinha pedido foi o número da conta, mas está aqui também. Se você não quiser, você pode comentar isso aqui e arrancar esse parâmetro. Legal. Tendo essa classe definida, o que eu tive que fazer? Olha, eu apenas defini a classe, mas o que eu preciso fazer com ela? Eu vou voltar aqui no main. Primeiro, eu tenho que dar o import, crio a conta e mostro o saldo. Primeira coisa que eu fiz, ó, minha conta igual a conta 1. Print, minha conta ponto exibir saldo. Depois, eu vou creditar R$500, mando exibir o saldo de novo. Por quê? Para mim saber se está dando certo. Debito R$200, mando exibir o saldo. Falo para render 2% e exibir o saldo. Depois eu vou mandar exibir o tipo da conta, mudar para poupança, exibir o tipo da conta, mudar para conta corrente e exibir o tipo da conta. Estou fazendo todos os testes possíveis para os métodos que eu criei. E eu já coloquei o comentário, né, direitinho do que eu estou fazendo em cada etapa. Esse arquivo está aqui dentro do meu Replit, é só você procurar Replit /Baciotti. Vou até colar aqui nesse arquivo do Word. Porque aqui dentro você encontra todo o meu repositório que está disponível no Replit. Se você quiser pegar direto a atividade extra, você pega nessa linha de comando aqui. E você pode copiar e utilizar, ou você pode criar do zero. Então olha só, vamos executar. Run. Ele vai pegar meu código, vai executar. Primeiro, o primeiro print estava 0. Depois eu mandei creditar 500 e mandei exibir de novo. Opa, deu 500. Eu mandei debitar 200 e exibir novamente. Deu 300, que 500 menos 200, 300. Depois eu mandei render 2%. 2% de 300 dá 6. 1% é 3, 2% é 6. E ele já creditou, já executou e creditou. Depois mandou exibir o saldo. Exibiu. Né? E aí eu alterei a conta para poupança, ela inicialmente é corrente. Mudei para poupança, voltei novamente para a conta corrente. Eu quero render 1,5, 1,5. Vamos executar. 304,50, mas rendeu 1,5. Não, eu quero creditar 400. Fez aqui o cálculo. Beleza. Então aqui está construída a minha
a minha classe, tá? Que foi o que nós pedimos, certo? Aqui a gente já utilizou alguns conceitos. O bom de se trabalhar com Python é que com muita facilidade você explora esses conceitos, né? Classe conta, método construtor, métodos, parâmetros privados. Aqui eu tenho eu estou instanciando essa classe para um objeto, pode ter o nome que você quiser. O legal aqui também é que você pode fazer o seguinte, ó, minha conta ponto. Ele já traz todos os parâmetros possíveis, ó, acreditar. Já dá autocomplete para mim, R$23. Vamos lá, executar. Ele começa com 23 já, tá vendo? Já acreditou. Beleza. Bom, é isso aí. Então o que nós fizemos foi realizar um exercício aqui de criação. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Isso, perfeito. O que tem de novidade aqui para vocês é o import, tá? Vamos fazer um teste nesse import aqui com asterisco. Isso, vamos ver, mas tá dando um erro ainda, né? Conta may be undefined or defined from stars. Vamos tentar? Executa. Também deu certo. Mas aqui não foi um erro, ele me deu uma warning. O PyFlakes me deu uma warning. Porque quando eu coloquei o asterisco, estou trazendo todas as classes existentes aqui. Tá? Então, o autocomplete dele, às vezes ele não reconheceu que existe o conta, dizendo o seguinte, olha, pode ter sido definido ou não. Então, para facilitar e você fazer uso dessa hint, dessa ajuda, eu gosto de colocar sempre explícito, ó, from conta import conta, que eu não tenho nenhuma warning, certo? Se você tivesse outras classes para serem importadas para você utilizar, você pode fazer